Oi, pessoal! Agora a gente vai ver uma ferramenta um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Foge um pouco desse formato apenas de textos, né, que a gente vem visto. Então, a gente vai ver uma ferramenta para revolucionar as nossas apresentações. Como que a gente pode criar apresentações de mais diversos conteúdos de uma forma quase que automática aqui, né? Então, a IA pode ser usada como uma ferramenta criativa também. A gente tem aí uma drástica redução do tempo de produção, né? Ela serve ali como um pontapé para você começar um trabalho e você acaba tendo recursos profissionais sem ter que ter habilidades super avançadas. Então, você pode experimentar rapidamente vários estilos, né? E às vezes superar ali um bloqueio criativo com uma sugestão já de início da IA. Então, ela permite você transformar essas ideias de um conteúdo visual para um conteúdo bem profissional em instantes. A ferramenta que eu escolhi apresentar para vocês aqui que trabalha com isso é a Gama. Não é a única, mas é uma ferramenta que eu uso bastante e que traz excelente resultado também. Então, ela ajuda nessa criação de slides, né? Documentos ou até páginas web por um simples comando de texto. Então, a ideia é que a gente vai acessar essa ferramenta e vai fazer um teste. Né? Ela cria slides completos com textos, com imagens, oferece diferentes opções de estilos visuais e permite essa edição posterior completa, né? Você pode até exportar para uma outra ferramenta se você quiser depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já estou logada, né? E aí, mesma coisa, vocês podem usar uma conta gratuita, que vai ter um limite ali de slides que podem ser criados, ou vocês fazerem um plano pago. Então, aqui tem vários slides que já foram criados aqui na minha conta, eu vou criar um novo slide. E, curiosidade, né? Vocês já devem imaginar que todos os slides que eu criei aqui para a apresentação do curso, eu usei essa ferramenta. O que eu fiz aqui? Aquele exercício que a gente fez uma montagem dos slides para apresentação da lei do acesso à informação aos servidores, né? Foi lá na aula, acho que foi na aula 3, né? Que a gente apresenta o chat GPT e o chat e o Gemini. Então, aqui ele trouxe toda aquela estrutura de slides, né? Eu vou simplesmente copiar esse conteúdo aqui que ele tinha trazido lá e vou colocar aqui no Gama. Então, eu vou criar com IA. Eu vou colar um texto, né? Eu posso gerar a partir de um prompt, posso deixar ele mesmo criar esse texto para mim, ou eu posso colar um texto, por exemplo. Nesse caso, eu vou colar aquele texto porque aqui já tem uma possibilidade da gente ler com calma, editar, fazer algum ajuste que a gente queira, né? Então, vou colocar esse texto aqui. Eu quero uma apresentação, poderia escolher uma página da web, um documento ou alguma coisa social ali, né, para mídias sociais. Então, aqui, coloquei aquele texto e vou dar uma opção para ele. Aqui é o formato, né, se eu quero qual é a retangular ou o estilo da saída, e eu quero que ele gere a partir dessas notas, né? Não vai ser necessariamente esse texto, mas essa é a ideia central. Ou eu quero que ele faça uma resumida nisso daqui, né? Um documento longo e faça uma apresentação para mim sozinho. Ou eu posso até preservar exatamente esse texto. Eu vou pedir para ele eu vou deixar ele usar um pouco a criatividade dele e vou, continuar para o editor de prompt. Só que esse prompt aqui, ele não é só mais o texto tradicional. O nosso prompt, ele vem com elementos visuais também. Então, aqui, você quer... Qual que é a quantidade de texto, mais ou menos, você quer no slide? Então, visualmente, né? Você quer um slide com mais coisa escrita, menos? Eu vou pedir um conciso aqui. O conteúdo do texto era aquele de gerar a partir do conteúdo que eu passei, né? Escrever para. Qual é o público que você está direcionando isso daqui? A partir dos meus slides, ele já entendeu. São para novos servidores públicos e servidores em treinamento no Brasil. Qual é um tom? Informativo, claro, didático. E o idioma de saída, né? E o estilo, vamos pegar um estilo qualquer aqui, você pode ver vários estilos diferentes e também subir um estilo específico, se você já tiver um tema, né, montado aí. E aí, eu vou colocar aqui, vou escolher, não sei, vamos ver aqui. Quero escolher, deixa eu ver se tem aqui algum mais para as coisas do Brasil, talvez. Aqui, esse verde aqui, vamos supor. Selecionei esse tema aqui, verde. Eu quero 5 slides, posso até pedir para trocar se quiser aqui, tá? Aumentar a quantidade, se quiser, de slides. Mas aqui ele já conseguiu dividir o meu conteúdo e sozinho ele já
montou isso daqui para mim. O 1 não tem nada, eu posso então deletar aqui e ele vai formar. Você pode escolher aqui também, né, cartão ao cartão ou forma livre. Na forma livre ele até deixa você colocar mais. Então, eu vou colocar aqui exatamente os 5 slides que ele pediu, né, só para a gente ver, mas vocês poderiam colocar mais também. E aqui o estilo da imagem, né? A imagem, ela vai ser formada com IA, ou pode ser imagens da web, enfim, eu vou colocar com IA. A seleção do modelo, ele tem alguns modelos disponíveis para imagem aqui, isso também pode ser trocado, tá bem? E qual é o tipo da imagem, né? Essa aqui é uma foto realista, uma ilustração, uma coisa mais abstrata, você pode escolher isso daqui. E eu vou colocar aqui que eu quero um estilo um pouco mais elegante, vamos supor. Então, vou pedir para ele gerar. E aí, ele vai ler todo esse prompt e vai começar a gerar os slides, sem que a gente tenha que fazer muito mais do que isso no primeiro momento. Vamos ver aqui. E é legal que você consegue acessar ao vivo ele fazendo isso, né? Olha que interessante. Então, ele está escrevendo todo esse conteúdo aqui, baseado naquele que a gente mandou. Já pensou numa forma visual de mostrar isso, né? Como ficaria legal em um slide. E ele está já não colocando sempre do mesmo jeito, né? Não está repetindo essa forma de apresentação. Veja que para cada slide ele está colocando uma forma diferente. E aqui, ó, no final, ele colocou ainda mais um outro. Então, se a gente for navegar por esses slides, ó, engraçado que as imagens que ele criou já tem a ver com o nosso tema, né? No Brasil, tem servidores públicos aqui, vamos ver. Se você clicar em cima da imagem que ele criou para você, você pode escolher aqui, ver qual é o prompt que ele usou. Então, baseado no conteúdo do slide, ele gerou um prompt, né? Ele usou a inteligência artificial para gerar um prompt para pedir uma imagem para aquele slide. Então, ele deu uma super resumida, pensou em alguma coisa que pudesse representar ali. Então, no caso, são oficiais do governo brasileiro apresentando informações para os cidadãos em um balcão de serviço público, né? Com documentos e telas de computadores mostrando o portal da transparência. Achei que representou bem. E a gente podia... mas talvez por acaso... Mas essa daqui eu gostei, eu não quero nem mudar. Deixa eu passar para a próxima, porque essa ficou muito legal. Os pilares da transparência pública. Então, aqui ele está trazendo aqui as diferenças, né? Eu poderia, por exemplo, pedir para ele mudar essa apresentação se eu quisesse. Eu poderia colocar aqui em formatos mais maior ou menor, ou poderia também alterar esse layout. Olha, não quero esses 2 quadrados que você colocou aqui. Eu quero, com esse formato aqui, por exemplo, ó, viu que já mudou? Ficou diferente, né? Então, aqui, olha só, também diferente. Você pode escolher o que faz mais sentido para você. Mas eu achei que ele fez uma boa primeira escolha. Eu acho que eu vou voltar para que estava lá. Deixa eu ver aqui, era mais ou menos isso, né? Mas era um pouquinho diferente. Mas tá legal, ficou bom assim. Ó, você é um agente da transparência. Então, aqui, ó, dever de colaboração. Vamos supor que a gente vai mudar essa imagem aqui. Sempre ele coloca Brasil nos prompts, né? Então, por isso ele tá trazendo as bandeiras do Brasil ali. Mas se a gente tirasse isso, talvez ele não colocasse, né? Mas aí... Opa, eu acho que eu cliquei no lugar errado. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Eu estava nesse slide aqui. Eu queria trocar essa imagem só para ver as possibilidades que ele me traz, né? Ó, uma ilustração. Agora eu vou pedir uma foto realista. Vamos ver o que ele vai trazer. Qual é o prompt que está aqui? Um servidor público brasileiro organizando documentos digitais num computador. Olha só. Uma imagem fotorrealista, né? Não é mais uma ilustração, olha a diferença que ficou aqui. Sempre as bandeiras do Brasil. No fundo, para representar que é brasileiro. De novo, bandeira do Brasil. Engraçado que aqui, ó, vocês veem as escritas. Os modelos de imagem, hoje, a tecnologia que a gente tem, né? Eles ainda não são excelentes em escrita. Então, aqui a gente até vê que a maioria das letras, elas existem, mas elas não formam uma palavra de fato, né? E em português isso acontece ainda mais. Às vezes o conteúdo em inglês, isso já está um pouco melhor pelo dataset de treinamento, né? Pelos conjuntos de dados usados ali no modelo de inteligência artificial para treinar. Mas aqui, ó, aí ele que foi montando essas imagens. Vejam que eu não pedi nada de imagem, ele sozinho foi fazendo essa orientação, né?
E aqui, ó, essa daqui provavelmente não fala de Brasil, porque não tem nenhuma bandeira do Brasil, ó lá, ele só fala cidadãos e servidores públicos colaborando num escritório moderno do governo com datas, com transparência e visualização de dados nas telas. E aí aqui achei que ficou legal também. E aí aqui, ó, ele colocou essa imagem acima, mas o layout também poderia ser mudado aqui, ó. Essa imagem poderia ficar de um lado ou do outro, por exemplo. A gente poderia trocar ela de lugar. Muito bacana, né? Parece mágica. E aí aqui vocês podem ou apresentar direto por aqui, ou vocês podem exportar, né? Seja para um PowerPoint, ou um Google Slides, ou mesmo um PDF, tá bem? E aí, essa é a ferramenta que eu queria trazer para vocês. Então, a gente usou a IA para criar o conteúdo dos slides e depois usou a IA para montar o próprio slide, né? Então, é uma ferramenta bem visual. Então, usem essa ferramenta, né, quando vocês tiverem necessidade de fazer a apresentação. Digita ali o seu comando, né, e aguarda essa geração e depois você só personaliza, né? Então, é um ótimo começo para você sair já avançado. Porque, pensa só, é um tempão que a gente demora ali criando slides, colocando as coisas bem alinhadas, pensando em qual é o layout que eu posso colocar nesse próximo slide para ele não ficar igual ao último, não ficar muito repetitivo, né? É bem interessante.